Beleza. Então, o que a gente tem aqui, ó? Primeira questão que a gente vai resolver é essa questão aqui, ó. P95. A P95, ela é uma questão que, deixa eu ver onde ela tá. Agora eu me perdi, acho que 396. Página 396. Então, vou botar aqui no cantinho. O que diz aqui a questão? Arrastando-se um corpo de massa de 60 kg sob um plano horizontal, rugoso, em movimento retilíneo uniforme, mediante sob uma força de intensidade de 180 newtons, qual é o coeficiente de atrito dinâmico entre o corpo e o plano? Então vamos lá. Primeiro passo. Para eu poder resolver qualquer questão, eu preciso identificar quais são as forças que atuam nesse sistema. Então, vamos fazer o que a gente chama de diagrama de corpo livre. Eu não usava esse nome com vocês, mas é exatamente o que? Identificar todas as forças que atuam nos corpos. Isso é um diagrama de corpo livre. Então, se a gente for olhar aqui, ó, nós temos o que? Só separando aqui a figura para poder ficar mais fácil. Nós temos o nosso bloco, temos uma força F que está puxando para um lado, e temos a nossa força de atrito que está puxando para o outro. Só que ainda estão faltando duas forças. Quais são? Todo corpo que tem massa sempre tem uma força peso, ou seja, ele sempre vai tender a ir para baixo, para o chão. E Ah, então é peso. calma, então. Calma aí que ainda tem Massa. mais. E se tem a força peso, se ele empurra o chão para baixo, o chão empurra ele para cima. Lembra? Terceira lei de Newton. Então eu vou ter essa força que vai empurrar ele também para cima. Beleza. Vamos dar aqui o nome aos bois. Então esse cara aqui é a nossa força peso. E esse cara ali é a nossa força normal. Então o que diz o enunciado? Arrastando um corpo de massa de 60 kg com plano horizontal rugoso em movimento retilíneo uniforme. O que significa movimento retilíneo uniforme? Movimento está se movimentando. Retilíneo, linha reta. Uniforme, que é o nosso famoso MU, significa o quê? Que a minha velocidade é constante. Ou seja, se a minha velocidade é constante, o que acontece com a minha aceleração, que ela é dependente da variação da minha velocidade? Ou seja, a aceleração é a variação da velocidade com o tempo. Se a minha velocidade não muda, o que acontece com a minha aceleração? Ela é zero. Então significa o quê? Somatório das forças é zero. Então vamos lá. Se eu sei que a aceleração ela é igual a zero, então eu vou fazer a análise de forças, ou seja, eu vou ver todas as forças que estão atuando no meu corpo. E quais são elas? Eu vejo as forças que atuam em x e vejo as forças que atuam em y. Então as forças que atuam em x, quais são elas? Eu vou ter a minha força F, que vale 180, e eu vou ter minha força Φ, que vai valer o que a gente vai descobrir, né? Que é o que ele quer ali depois. Então vamos lá. É, esse é tipo de dica de qual exercício? Não, qual o número da prova? O que? Não sei. Boa pergunta. Estou fazendo questões similares. Aqui eu não falo nada sobre a prova. Ah, Então, vamos lá. Se ele se movimenta para a direita, significa que a força que está gerando esse movimento é a força F. Então ela é positiva. O Φ, o que é força de atrito? Uma força contrária ao movimento.
Então ela sempre vai aparecer na minha conta como sendo negativa. E essa força a gente sabe que é a massa vezes a aceleração. No nosso eixo y, quem a gente tem aqui? Ó? A gente tem a normal menos o peso. E a gente sabe que esse cara é zero. Por que zero? Quando eu puxo o meu bloco para a direita, ele não se movimenta no meu eixo y, ele não pula. Ele só anda numa linha reta. Então vamos melhorar esse cara aqui. Ó. Como eu sei que é um movimento uniforme, eu sei que a minha aceleração ela vale quanto? Zero. Alguma coisa vezes zero é zero. Né? Então eu vou ter aqui que esse cara também vai ser zero. Logo, eu vou dizer que a minha força de atrito é igual à minha força F. Como a minha força, vou botar botão para ficar mais fácil. Como minha força F é 180, significa que minha FAT também vale 180. Beleza, chegamos a uma resolução boa. E o que a gente consegue tirar aqui no meu eixo Y? Eu tenho o meu peso, passo para o outro lado, então eu tenho que minha normal é igual ao meu peso. Quanto que vale a minha força peso? Lembra, peso é a massa vezes a gravidade. Gravidade o enunciado fornece, diz que é 10, e a massa é 60. Então eu vou ter aqui 60 vezes 10, ou seja, a minha normal, ela vai valer 600 N. Por que eu preciso saber da minha normal? Exatamente por quê? Porque a minha força de atrito, ela é o coeficiente de atrito vezes a normal. Né? Quem eu quero encontrar? Eu quero calcular o coeficiente de atrito. Então vamos lá. Vai ser o coeficiente de atrito vezes a normal. Então, substituindo as duas equações, o que eu vou ter? Minha FAT, já descobrimos que ela vale o meu F, que vale 180. E já descobrimos que minha normal vale 600. Então, meu coeficiente de atrito, ela vai ser exatamente quanto? Vai ser exatamente o 180 dividido por 600. Então, só remodelando aqui. 180 dividido por 600, posso dividir isso aqui, cortar um zero, então vai ficar 18 dividido por 60. Posso dividir de novo, posso dividir, por exemplo, por 6, né? Porque aí 118 dividido por 6 vai dar 3, e 60 dividido por 6 vai dar 10. Então esse cara vai dar 0,3. Coeficiente de atrito, ele não tem unidade de medida, é adimensional, ou seja, a resposta fica como 0,3. Certo, gente? Alguma dúvida? Então, sempre quando eu for resolver meu exercício, a ideia é o quê? A gente faz o diagrama de corpo livre, ou seja, verifica todas as forças que atuam no corpo, para depois analisar e ver para onde ele está se movendo, a aceleração e o resto que o exercício pede. Dúvidas? Perguntas? Isso aí, Fernandes, 0,3. Então, vamos para a próxima questão. Então, a próxima questão é uma questãozinha aqui de plano inclinado. Um bloco de massa de 4 kg é abandonado num plano inclinado de 37 graus, com horizontal, o qual o coeficiente de atrito é 0,25. A aceleração do bloco em metros por segundo é d. Então, vamos calcular a aceleração dele. Então, o primeiro passo é o quê? Desenhar ele. Então, vamos desenhar, porque desenhando a gente entende melhor quais são as forças que atuam no meu sistema. Então,
desenhar meu bloquinho aqui. Então meu bloquinho ele está descendo o plano inclinado, certo? O ângulo aqui é 37. Então vamos lá. Quais são as forças que atuam no corpo? Então, nós sabemos que existe a força peso, que ela está sempre apontada para baixo, mas já descobrimos que essa força peso, nós convertemos ela em um peso de x e um peso de y. Ou seja, esse cara a gente vai converter uma força peso para cá e uma força peso para cá. Ele está empurrando o chão para baixo, então o chão empurra ele para cima. A normal ela é sempre perpendicular ao plano. Como ele fala, ó, abandona o horizontal com coeficiente de atrito. Se ele tem coeficiente de atrito, o bloco tende a descer, o atrito é sempre contrário a esse movimento. Então ela tende a recuperar esse movimento, ou seja, tende a parar o corpo. Então ela vai estar apontada para o outro lado. Então as forças que vão estar atuando são exatamente essas quatro forças. Então vamos lá, vamos calcular e ver quem são elas. Então eu tenho aqui esse cara a gente chama de peso de Y. Espera aí. Pronto. Esse é o nosso peso de X, o nosso peso de Y. A nossa normal. E nossa faixa. Então, o que a gente vai fazer? Vamos fazer a mesma análise que a gente fez na questão anterior. Ou seja, qual foi a análise? Foi analisar as forças no eixo X e no eixo Y. Então, vou me aproveitar um pouquinho aqui, que eu já tinha escrito. Então, vamos analisar. As forças no eixo X vão ser quem? Tá bom, filho. Sai. Então, as forças que estão no eixo X vão ser quem? Quem está puxando o bloco? O peso de X. Então, na verdade, aqui é um peso de X. Quem está contrário ao movimento? A Fat, massa vezes aceleração. Beleza, igual que a gente sempre fez da outra forma. E aí, quem vai estar no meu eixo Y? Que é esse cara aqui, ó. A minha normal para cima e meu peso de Y para baixo. Beleza. Nada novo até então. Então vamos lá, eu quero achar esse A aqui, ó, essa aceleração. Então vamos começar a destrinchar esses caras. Então aqui eu consigo achar que a minha normal é o peso de Y. Aqui, ó, eu sei que minha força de atrito ela vai ser exatamente o coeficiente de atrito vezes a normal. Então vamos lá. E eu vou ter também, vamos ver, vou substituir a normal, né? Porque a gente já sabe quem é normal. Que é o peso de Y. E aí vamos lá. Quem é o peso de X, quem é o peso de Y? Então só a gente pensar na seguinte linha aqui, ó. Esse ângulo de 37 é o mesmo ângulo que ele vai ficar aqui também, ó. Então, ó, aqui é como se eu estivesse formando um triângulo. Ó. Não sei se vocês estão vendo um triângulo bem de levinho. Não estou querendo engrossar muito a linha, mas eu vou dar uma engrossada mesmo. Ó. Então eu Você, vou... licença, Fala. você substitui o N pelo peso de Y porque são iguais, né?
Isso aí, porque eles são iguais, ó. Porque eu achei que o peso de y fosse exatamente aqui, ó. Como é que eu vou 2x. pensar assim? Hã? Como é que eu penso assim? Ué, olha essa linha. Quem tá todo nessa linha? Normal, Ah, peso tá. de y. Uhum. Então, um menos o outro Vai tem ser que dar certo. substituir em certos casos. Então, a gente está vendo os casos, ó. Nesse caso, normal é igual ao peso, porque ele está reto. Já Uhum. nesse caso, ele está inclinado. Então, normal é menos peso de y. Ah, então o peso do bloco tem que estar inclinado, né? Enquanto assim. É, E essa seta que vai direto para baixo? essa seria o nosso peso. Lembra O que a gente peso comum? aprendeu a decompor o peso em peso de x e peso de y? Uhum. Então, é isso que eu estou fazendo. Aí, o peso comum é peso de X? É, eu peguei o meu peso e decompus ela em um peso de x e um peso de y. É, tá. E aí, o que eu estou querendo dizer? O peso de y está colado no ângulo aqui, ó. O ângulo está aqui, o peso de y está aqui. Sempre quando Ah, ele está aí. colado, Hum. ele é chamado de cosseno. Ah, tá. O meu peso de x ele está do outro lado do meu ângulo. Ó. Meu ângulo está aqui, o peso de x está do outro lado. Então é um seno. Então eu posso dizer, Aí, então, tipo, essa setinha que vai reto também é peso de X, né? é isso aí. Essa aqui é o peso de x e essa aqui é o peso Tá. de y. É, Ó, isso aí tá difícil para ter mais lógica, mas eu entendi. Mas ok, acho que não vai ser fácil. Mas eu tenho certeza que eu vou conseguir bem. vai sim. Na verdade, teve trabalho de ver as resoluções de uma conta para fazer o dever, mas eu consegui sozinho do nada. Que bom. É, física Então, ó, 1 aí que é difícil. isso aí. Então, ó, como ele está colado no ângulo, eu vou ter essa relação aqui, ó, que o peso de y é um cosseno e o peso de x, por ele estar do outro lado do ângulo, ele é um seno. E aí, o que a gente vai fazer? Eu vou só substituir nesse caso. Quem eu estou querendo encontrar? Eu estou querendo encontrar, na verdade, eu vou acabar encontrando, por ele pedir aceleração, exatamente o que vocês têm na página 399 do livro. Se vocês abrirem a página 399, eu vou chegar numa relação muito parecida. Quer ver? Vou mostrar para vocês. Ó, eu vou ter aqui. Ah, não. Não, acho que eu tenho. Isso. É, eu vou ter ela mesmo. Quase ela. Então, o que acontece? Eu vou ter aqui, ó, meu peso de x. Na verdade, eu acho que eu vou calcular ele, que acho que vai ficar mais fácil. Então, vamos calcular aqui que vai ficar mais tranquilo. Quem é meu peso? É a massa vezes a gravidade. Então, é 4 vezes, vou botar aqui, m vezes g, vezes cosseno de 37. Pronto. Então, eu vou ter peso, a massa é 5, gravidade é 10, cosseno de 37, olha na tabelinha, 0,8. Deixa eu fazer fazer isso aqui, ó, vai ficar mais fácil. Pronto. Então, multiplicando esses caras, eu vou ter ali, ó, 4 vezes 10, 40, 40 vezes 0,8, 32. Então, eu tenho que esse cara vale 32. Fazendo agora a mesma coisa para o outro, peso de x, então eu vou ter ali, ó, m vezes g vezes seno de 37
Então esse cara vai dar a massa é 4, gravidade 10, seno de 37, olhando para a tabelinha. Seno de 37, 0,6. Então vai ficar 40 vezes 0,6. 24. Beleza. Achamos aqui a nossa resposta. Agora a gente continua a nossa conta. Então vamos lá. Peso de x, ele vale 24. Coeficiente de atrito, 0,25. Peso de y vale 32. Massa vale 4. Então vamos lá. 0,25 vezes 32 dá 8. Então aqui vai dar menos 8. 24 menos 8, isso dá 16. Então minha aceleração, 16 dividido por 4, 4. Então, só organizar aqui. Beleza, então achamos nossa resposta e ela vale 4 metros por segundo. 4 metros por segundo é a nossa letra B. Dúvidas? Ou seja, o que a gente fez? Analisou todas as forças que tem no meu sistema, fez a mesma coisa do eixo X e do eixo Y, e a partir daí a gente foi substituindo as fórmulas, né? Até chegar à relação ali, que é o que a gente queria. Então chegamos à resposta, que é a letra B. Alguma dúvida, gente? Alguma pergunta? Não. Beleza. Você vai mandar o slide? Sempre mando. Ok, beleza. Mas aí, por que que... Peraí, por que que é 32 aí mesmo? Porque aqui, ó, 4 vezes 10 vezes 0,8 dá 32. Então... 4 é a massa, 10 é a gravidade. Você estava calculando PY e você calcula assim como? Peso vezes, A gravidade vezes o cosseno do ângulo. vezes o cosseno. Isso. Aí aqui, ó, ele fala que o cosseno de 37 é 0,8. Então ficou, ó, Já estou 4 percebendo. vezes 10 vezes 0,8. Deu 32. Tá. Aí a mesma coisa eu fiz pro PX, ó. Só joguei os valores e calculei o seno de 37. Aí vai dizer assim, bem, 32, deixa eu ver. Você calculou, e peso de Y para descobrir, antes de continuar essa conta do eixo X, você tem que calcular o peso de Y. É isso aí, para não ficar muito grande, senão ela vai ficar muito grande a conta. Aí eu É, simplifiquei, resolvi calcular por tô fora. tentando não confundir as coisas aqui, tá? Tudo bem. Tá, beleza. Podemos seguir? Uhum. Beleza. Então vamos lá. Próxima questãozinha. Ele fala o seguinte, ó. Vou aumentar aqui para vocês. Ó. Um bloco de massa m é colocado sobre um plano inclinado, cujo coeficiente de atrito estático é 1. Como mostra a figura. Qual é o maior valor possível para o ângulo alfa de uma inclinação do plano
de modo que o bloco permaneça em repouso. Então ele quer saber qual é o ângulo aqui, ó, dado um coeficiente de atrito 1, para que ele não caia. Essa é a ideia. Então, para a gente resolver, o que a gente tem que fazer? Identificar quais são as forças que atuam. Então, eu vou ter ali, ó, o meu peso para um lado, peso de y, peso de x, né? Ou seja, vou fazer a mesma coisa que eu fiz no exercício anterior. Então, eu vou ter ali todas as forças que atuam. Tem minha faixa aqui também. E eu tenho a minha normal. Então, fiz exatamente igual à questão anterior. Então, eu sei que esse cara aqui é um peso de y. Eu sei que esse cara aqui, ó, é um peso de x. Eu sei que esse cara aqui é uma fat. Por que fat? Porque a tendência é ele se mover para baixo. Então a força de atrito está contrária a esse movimento. E eu sei que esse cara é uma normal. Então vamos lá. Ele pergunta, ó, qual o maior valor possível do ângulo para que o ângulo de inclinação do plano para que ele permaneça em repouso. Se ele está em repouso, significa que ele está parado. Logo, a aceleração é zero. Então, se ele está parado, a aceleração ela vai ser zero. Beleza. Então, o que eu vou fazer? Eu vou analisar minhas forças no eixo x e no eixo y. Então, ó, pegando aqui emprestado, o que eu vou ter então? No meu eixo x, as forças que vão estar atuando é o peso e a força de atrito. E a gente sabe que esse cara vale zero, né? Porque a aceleração é zero. E no meu y tem o normal menos o peso de y. Né? Mesmo esquema. Eita merda. Mesmo esquema de antes. Pronto. Então eu já sei aqui que minha normal é igual ao peso de y. Opa. E eu tenho aqui também que meu peso de x é igual à minha força de atrito. Então isso aqui vai ser igual à minha força de atrito. Eu sei que a minha força de atrito é o coeficiente de atrito vezes a normal. Então esse cara aqui, ó, ele é o coeficiente de atrito vezes a normal. Então vamos lá. Eu sei que a minha normal é o peso de y. Então, substituindo todo mundo num só, eu vou ter que peso de x é igual ao coeficiente de atrito vezes peso de y. Aí agora o que eu vou fazer? Vou utilizar aquela relação que a gente já sabe aqui embaixo. Ó. Ou seja, que o peso de x é um cosseno do ângulo, P vezes cosseno, e o peso de x é o P vezes seno. Então vou substituir esses caras ali. Ó.
Então, substituindo, como que vai ficar a minha equação? Meu peso de x ele virou um p vezes seno. E o peso de y virou um p vezes cosseno. Repara que nas questões eu sempre deixo para resolver ou substituir os valores no final da conta. Por quê? Porque eu evito de errar, por exemplo, alguma conta, algum valor errado, né? Porque se eu erro alguma continha, vou propagar esse erro lá para frente. Então, se eu deixo para substituir no final, fica muito melhor, porque aí eu só faço uma conta, em vez de eu fazer várias contas. No caso da questão anterior, eu fiz aquelas contas de px e py antes, para poder simplificar e poder ficar compactado numa única página. Mas eu poderia substituir e deixar para fazer para o final. Então eu quero achar o ângulo. Só que eu tenho o seno de um lado e tenho o cosseno do outro. Qual é a minha grande sacada? Eu sei que se eu pegar, por exemplo, o seno e eu dividir pelo cosseno, eu vou ter um cara chamado tangente. Então é isso que eu vou fazer. Ou seja, se eu dividir se eu passo esse cosseno para lá, dividindo, vai ficar algo mais ou menos assim. Passei o meu cosseno para lá, eu vou ter peso de um lado, peso do outro, cortou. Então esse cara aqui, ó, ele corta. Então eu vou chegar exatamente àquela página que está na página 399 que eu falei com vocês. Ou seja, eu vou ter que o meu coeficiente de atrito, seno dividido por cosseno, esse cara dá uma tangente, né? Então eu vou ter exatamente que esse cara, coeficiente de atrito, ele é uma tangente do ângulo. Ou seja, se o meu coeficiente de atrito ele é igual a 1, que é o que diz o enunciado, qual o valor aonde essa tangente ela vai ser 1? Né? Só a gente buscar na tabelinha. Então a gente vem aqui, ó. Deixa eu fazer uma duplicada aqui que talvez fique melhor. Então eu vou ter o quê? Essa tabelinha. E olhando ali, ó, o único lugar onde tangente vale 1 é 45 graus. Ou seja, então o ângulo ele tem que ser 45 graus. Alguma pergunta? Ou seja, a resposta certa, 45. Dúvida, gente? Perguntas? Peraí, assim, por 45? É. Você entendeu até onde a gente fez aqui, ó? Eu fui resolvendo ele para poder juntar o seno com o cosseno. Por quê? Peraí. Você está apontando, tipo, posto de atrito para cá, porque posto de atrito é igual a peso de X? Isso aí. Força de atrito é igual a peso de x, porque ele não se move, ó. Ele fala que está parado. Logo, a Hum, aceleração é zero. hum, Aí, o que eu fiz? Ele quer o ângulo.
Só que eu cheguei em um lugar onde eu tenho seno e eu tenho cosseno. Aí você calcula o seno e cosseno quando? Ué, quando ele der. Quando ele pedir para calcular o px e o py. Aí você vai vir na tabelinha Ok. e vai pegar os valores. Uhum. Pode ser. Foi, gente? Tudo bem? Todo mundo? Tudo. Então, beleza. Então, João, agora que eu tô vendo, o PY ele vai ser igual ao N. De certa forma sim, no plano inclinado ele sempre vai ser igual. Mas é aquela coisa, você tem que analisar a linha. Por exemplo, aqui ó, eu estou analisando essa linha aqui, ó. Imagina que eu fiz uma linha aqui assim, ó. E eu estou querendo ver quais são as forças que são paralelas a essa linha. Paralelas a essa linha eu tenho PY e normal. Por isso que eu igualo um com o outro. Né? Igual que a gente faz aqui, ó. Quando eu faço essa linha aqui, ó, eu vou ter normal e peso. Porque eu estou analisando o eixo. É mais ou menos essa a ideia que eu estou fazendo aqui. Então, de certa forma, para o plano inclinado, sim. Ele vai ser sempre igual ao PY. Então, vamos lá. Mais duas questõezinhas que são da parte de elevadores. Então, ele fala o seguinte aqui, ó. Determine o peso aparente de uma pessoa de massa de 50 que está em um elevador que desce com aceleração de 1 metro por segundo. Então, aí aqui a gente tem alguns detalhes. Então, vamos imaginar aqui que é o elevador e vamos analisar todas as forças que atuam nesse elevador. Então, como forças que atuam nesse elevador, eu vou ter sempre o quê? Eu tenho minha força peso, que é apontada para baixo, eu tenho a minha força normal, que está apontada para cima. Só que aí vamos analisar. Que acontece? O elevador, a aceleração está para onde? Ó? Ele fala que tem uma massa de 50 kg e que esse elevador ele desce com uma aceleração. Então, se ele desce com uma aceleração, significa o quê? Que a aceleração ela está apontada para baixo. Então, a aceleração ela está para cá. E aí vem um detalhe bem importante do enunciado, que teve algumas questões, não sei se foi na prova ou não, mas teve algumas questões de simulados que caiu algo parecido, em que ele falava o seguinte, deixa eu só botar aqui as minhas letras, normal vai para cá, peso vai para cá, e a aceleração ele está para baixo. Então, nesse caso, o que eu vou ter? Como ele está descendo com uma aceleração para baixo, então eu vou ter que quem está gerando essa força? É a minha força peso, certo? Porque é ela que está na direção da aceleração. Então, para eu resolver essa conta, eu vou ter que o peso é positivo e a normal é negativo. A gente sempre vai querer encontrar a normal, que é o que ele mede, né? Basicamente. Então, peso menos normal igual a massa vezes aceleração. Isso por quê? Porque ele está descendo, acelerado. Então, se ele estivesse subindo, a minha aceleração estaria para cima. Se ela estivesse para cima, a minha normal estaria gerando esse movimento. Então, seria normal menos o peso. Detalhe importante que eu já vi em algumas questões. Ele pode falar que o elevador ele está descendo e ele sofre uma desaceleração. Ou seja, imagina, o elevador está descendo, então a velocidade é para baixo. Se ele sofre uma desaceleração, significa o quê? Que a velocidade diminui. E aí lembra, qual vai ser o sentido da aceleração? Se ele está desacelerando, significa que a aceleração ela está contrária ao movimento. Então é como se ele estivesse subindo. Pegaram mais ou menos a ideia? Qualquer coisa eu mostro uma questão para a gente poder resolver, se vocês não captaram. Mas vamos a essa questão. Então, aqui é só pegar e substituir os valores. Ó. Meu peso
ele é a massa vezes a gravidade. Então, substituindo, eu vou ter massa é 50, gravidade vale 10. Normal, quero saber, massa vale 50, aceleração é 1. Então, aqui vai dar 500 e aqui vai dar 50. Então, eu vou passar o 50 para um lado e o n para o outro. Então, aqui vai ficar menos 50 igual a n. Então, a minha normal, ela vai ser quanto? 450. Então, a gente vai ter exatamente essa resposta. Alguma dúvida? Alguma pergunta? Dúvida, gente? Enzo? Dúvidas, Enzo? Então, vamos para a próxima questão. Então, a próxima questão ele fala o seguinte: um corpo de massa de 2 kg está pendurado com um dinamômetro, preso ao teto. Uma pessoa no interior desse elevador observa que a indicação fornecida pelo dinamômetro é de 26 newtons. Ou seja, o N que ele está medindo é 26 newtons. Considerando a aceleração local da gravidade 10, o elevador pode estar. Então ele está subindo, está descendo, o que está acontecendo com ele? Então eu vou me utilizar do mesmo exemplo para a gente poder fazer as contas. Então vamos lá. Eu tenho um corpo que ele tem massa de 2 kg, eu tenho a normal e tenho o peso, e aí a gente vai descobrir o que está acontecendo com ele. Então vamos pensar no seguinte: meu peso, ele vale quanto? Deixar até aqui de lado para a gente depois utilizar. Meu peso, ele vale quanto? Ele vale a massa vezes a gravidade. Ou seja, se a massa é 2 e a gravidade é 10, significa o quê? Que meu peso vai dar 20. Então, o que acontece? 2 vezes 10, 20. Eu tenho, então, um peso que vale 20 newtons, e eu tenho uma normal, que é o dinamômetro que ele está medindo aqui, que vai valer 26. Então a pergunta é, qual das forças é maior, 20 ou 26? 26, né? Então, minha aceleração está apontada para onde? Para baixo ou para cima? Ela vai estar apontada para o maior, né? Então, minha aceleração ela vai estar para cima. Então, se ela está apontada para cima, como que vai ficar minha fórmula? Vai ficar normal menos o peso é igual a massa vezes a gravidade. Então, normal menos o peso, massa vezes a gravidade. Então, vamos analisar. Eu já sei que a minha normal ela vale 26. E eu já sei que o meu peso ele vale 20. Minha massa vale 2, então vamos calcular a aceleração. Então aqui vai dar 4. Desculpa, vai dar 6. O 2 está multiplicando, o 2 passa dividindo. Então eu vou ter 6 dividido por 2. Esse cara vai dar 3. Então minha aceleração é igual a 3 metros por segundo ao quadrado. Então, vamos olhar a resposta. Ele está em repouso. Se ele tivesse em repouso, a normal seria igual à força-peso, que não é o nosso caso. Ele desce com aceleração de 2, descobrimos que a aceleração é 3. Desce em movimento uniforme. Se ele desce em movimento uniforme, eu não tenho mudança, eu não tenho aceleração. D, subindo com velocidade constante.
Velocidade constante é movimento uniforme. Então, de novo, eu não tenho aceleração. Vou estar medindo a mesma coisa nos outros dois. Ou subindo com uma aceleração de 3 metros por segundo. Então, eu vou ter a minha resposta, que é a letra E. Alguma dúvida, gente? Alguma pergunta? Não, não. Tranquilo? Então, só para a gente fechar, última questãozinha que é um pequeno detalhe, foi uma questão que eu apliquei no simulado da outra turma. Outra turma, estou dizendo outro colégio. Deixa eu ver, que o pessoal ficou com dúvida, acabou errando. Deixa eu ver alguma dessas aqui. Aqui, ó, essa aqui mesmo. Vou jogar ele pra gente resolver. Então, última questãozinha pra gente poder fechar da parte de elevadores. Então eu tenho aqui. Ele fala o seguinte: um elevador que está descendo verticalmente, em movimento uniforme, transporta uma caixa sobre um teto horizontal. Nesse caso, a caixa exerce sobre o peso uma força normal de 500 N. Ao se aproximar do solo, o elevador passa a ser uniformemente retardado, com uma aceleração de 0,5. Durante o retardamento, o bloco exerce sobre o peso uma força normal igual a. Então, repare, eu vou ter o mesmo sistema, que eu tenho o meu peso e minha normal, só que aqui a gente tem um pequeno detalhe. Ó, deixa eu só dar uma ajeitada aqui. Diminuir o bloquinho. Então eu vou ter meu bloquinho, ele vai descer ali. Pronto. Então qual é a ideia? O bloco ele está descendo, então a velocidade dele é para baixo. Só que ele gera um movimento que a gente chama de movimento retardado. Ou seja, o que está acontecendo com a velocidade dele? Está diminuindo. Se a velocidade dele diminui, significa que a aceleração está para onde? Está no sentido contrário, né? Porque se essa aceleração tivesse para baixo também, ele estaria aumentando essa velocidade. Como a aceleração, como ele está diminuindo essa velocidade, nós temos o quê? Que a aceleração está no sentido contrário. Então, na verdade, é como se ele estivesse subindo. Então, se é como ele estivesse subindo, como que vai ficar a nossa forma? Quem está gerando esse movimento? É a normal e o peso está contrário a esse movimento. Então, a normal menos o peso. Essa é a grande sacada dele. Então, ele fala que o peso exerce uma força de módulo 500 newtons. Então, se eu for substituir aqui, eu vou ter 500. Eita! E ele quer saber exatamente essa normal. Qual é a massa dele? Só a gente pensar. Ó. Peso é igual a massa vezes a gravidade. Se o meu peso ele vale 500 e minha gravidade vale 10, minha massa vai valer quanto? Vai valer 50. Então, 50 kg. Então, substituindo esse valor aqui embaixo, sabendo que a razão é 0,5, que é o que ele forma ali, né?
Eu vou ter aqui 25, passo para o outro lado, então soma o valor, 500 mais 25, 525. Então o único detalhezinho das questões é ficar atento se ele está falando, se ele está subindo acelerado, se ele está descendo retardado, algo do tipo assim, né? Porque o retardado vai dizer que a aceleração está contrária ao movimento. Pequeno detalhe. Alguma pergunta, gente? Algo a acrescentar? Ô, Matheus, Diga. então a forma que você usou foi como se a aceleração fosse para cima, né? É, porque ele fala que a aceleração é retardada. Ou seja, ele Ah, fala no sim. exercício, ó. Ah, aqui, ó. Está descendo verticalmente. Então, velocidade é para baixo. Aí ele fala, ó, ao se aproximar do solo, o elevador passa a ser uniformemente retardado. Ou seja, ele começa a diminuir a velocidade. Se ele está diminuindo a velocidade, a aceleração é contrária à velocidade. Então, é como se estivesse para cima. É como se ele estivesse subindo, no caso. Tá, beleza, obrigado. Mais alguma pergunta, gente? Algo a acrescentar? Não? Não, não. Beleza. Então, resolvam lá a prova, mandem as questões, enviem as unidades de medidas, tudo direitinho, mandem as provas para mim depois, para eu poder corrigir. E daqui a pouco eu vou pegar, mando o PDF desse conteúdo que eu montei aqui com vocês, em conjunto Tá. aí com a aula salva. Alguma pergunta, Enzo? Não, não, não.